Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, que intercede por nós. Estou aqui para agradecer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por se fazer presente sempre sobre a minha vida, sobre a minha família. Eu só tenho a agradecer sempre, louvando e adorando, pois não tenho outra maneira de me expressar perante esse Deus tão grande, tão poderoso. Glória a Deus por tudo, desejando a todos quantos já estão me ouvindo, irmãos e irmãs, os de perto e os de longe que estão me ouvindo neste momento, que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus Cristo, em todas as áreas da tua vida. Desejo a você um dia de paz, de graça de Deus, a gloriosa paz do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família. Amém? Em nome de Jesus Cristo, irmãos, dando continuidade aqui, nós vamos ver o quanto que é importante nós termos essas informações, esse conhecimento. Porque, irmãos, para que no grande dia do juízo final nós não venhamos ficar decepcionados, de acharmos que já estávamos salvos da nossa maneira, do nosso jeito, e não atentando para as verdades contidas na Bíblia. Então, nós não somos salvos do nosso jeito, não, irmãos. É conforme a palavra de Deus nos ensina. Então, precisamos olhar para esses textos e ter temor. Não é medo, não, é reverência. Se verdadeiramente já temos o Espírito de Deus, irmãos, atuando em nós. E isso é importante nós pensarmos. Porque o nosso comportamento fala mais alto do que o que eu falo, do que o que você fala. Vamos ver, irmãos, a importância de ter o Espírito Santo de Deus para poder então ser dele. Para poder então, irmãos, dizer que já somos de Deus. É algo sério, irmãos, é muita seriedade aqui. Que precisamos pensar e repensar, refletir com reverência, pudor, tremor, prudência, porque é o que nos resta, irmãos. Diante deste texto, diante desta palavra, esteja atento. Vamos meditar juntos, irmãos, que podem, que não podem. Anotem aí para vocês acompanharem depois. Romanos capítulo 8. Vamos ver aqui, irmãos, do versículo 7 em diante. Quanta seriedade que precisamos refletir como é que está a nossa vida. De que forma estamos andando. Se é na carne ou se é no espírito. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos o ressuscitou, dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito, que em vós habita. Olha, irmãos, observa bem, atentamente, versículo por versículo. Então, irmãos, há uma diferença muito grande daquele que verdadeiramente já tem o Espírito de Deus. Não tem como, irmãos, nós servirmos a Deus do nosso jeito, da nossa maneira de viver e pensar e achar que já temos, mas de que forma nós estamos andando? Repito, irmãos, falo primeiramente para mim, falo para você também, meu irmão, minha irmã, ouvinte da palavra do Senhor. O que nós com as nossas oportunidades temos feito aqui, através do nosso ser, da nossa vida. Porquanto o texto é muito claro, é muito nítido, irmãos. Porquanto a inclinação da carne é o quê? É inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus.
Nem em verdade o pode ser. Ou seja, se eu ando na carne, se você anda na carne, fazendo o quê? O que é inimizade contra Deus, irmãos? É quando a minha vontade, é quando a minha carne não quer se sujeitar, ou seja, não quer obedecer aos mandamentos de Deus. Não se sujeita, ou seja, não obedece à lei de Deus, ou seja, não obedece aos mandamentos de Deus. Nem em verdade o pode ser. Então, de que forma o ser humano, fazendo o que quer, o que pensa e o que acha, de que forma pode agradar, pode obedecer a Deus? Não pode, o próprio texto se explica, irmãos, não tem como agradar nem obedecer. Aí no 8 diz, portanto, os que estão na carne, não pode, o texto é claro demais, irmãos. O texto por si só se explica. Portanto, os que estão na carne não pode, o texto está dizendo não podem agradar a Deus, dizendo assim, literalmente, não tem como. Ou andamos no Espírito, ou não tem como dizer que é de Deus, ou não tem como ser salvo, não tem como de forma nenhuma ter sido regenerado se é inimigo de Deus. Irmãos, Deus não vai levar um inimigo dele para o céu. Vamos parar e analisar. Estamos se inclinando, irmãos, para quê? Para a nossa carne, para o nosso desejo, para a nossa vontade ou para com Deus? Ou andando segundo o Espírito de Deus que já habita? Que ele disse, se é que já habita. Porque se habita, a inclinação vai ter que ser direcionada pelo Espírito de Deus. Não pelo que nós pensamos, achamos ou imaginamos. Não, irmãos. Nada é nosso, tudo é de Deus. O Espírito que ele deu veio de Deus. O próprio Jesus disse que ia, mas daria o quê? O Espírito dele para a igreja. Mas não para vivermos debaixo da lei do pecado, pecando e gostando de pecar, fazendo errado e gostando de fazer errado. Não, irmãos. De forma nenhuma não, porque senão nós vamos nos tornar inimigos de Deus. Porquanto a inclinação da carne é o quê? É inimizade. É inimizade. Então, nos tornamos inimigos de Deus quando não queremos fazer a vontade de Deus, quando não queremos obedecer aos mandamentos de Deus. Então, não tem como, de forma nenhuma, agradar a Deus. E se eu não agradar a Deus e se eu me torno inimigo de Deus, de que forma nós vamos, meu irmão, minha irmã, ser salvo? O sacrifício de Jesus, ele fez a parte dele, ele fez. A nossa agora é buscar a santificação, buscar andar no Espírito, buscar ter uma vida separada de comunhão com Deus, ter momento para orar, ter momento para ler a Bíblia, ter momento para adorar o Senhor, reverenciar a Ele pela essa palavra com temor e tremor, com obediência, clamando a Deus, porque sabemos, irmãos, de nós mesmos nós não conseguimos não. Essa é uma ação divina, é a ação do Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, que vai fazer que nosso corpo, que a nossa vontade seja inclinada para Ele. Mas é nós que precisamos nos inclinar para Ele, buscando a Deus, buscando as coisas que vêm de cima.